Coisa boa te ver, bom dia, boa Bom, noite. Você sabe como é estar aqui no outro lado, essa confusão mental que dá, né? Do sim, fuso horário. menina. Nossa, fuso horário é uma das coisas que as pessoas não levam a sério e realmente é algo que faz muita Sim, diferença. total. A gente precisa se preparar, né, para isso. Primeiramente, super obrigada, Cami, por ter topado estar aqui nessa conversa. A feira, ela encerra oficialmente agora. Então, eu até busquei aqui um local fora, porque às 21 horas, depois de 6 meses, a feira acabou. Então é uma grande loucura, né? Quando a gente pensa assim no tema de inovação, futuro, 6 meses de feira, e aí consegui pegar o finalzinho dela para compartilhar aqui alguns assuntos que são super legais e que você é especialista para dividir sua opinião com a gente também. Então, na feira foi interessante porque eles trouxeram alguns aspectos do cuidado emocional, do futuro da sociedade. E ali um dos pontos que me chamou muita atenção foi a questão da robotização no cuidado da saúde emocional. Então, entrando dentro de um pavilhão, que esse era o assunto principal, conectado à mobilidade também, e a questão da acessibilidade para diferentes tipos de pessoas. Você está aqui 3 exemplos que eu achei assim, são fantásticos. O primeiro é em relação à questão de braços robotizados ou pernas, para que as pessoas como engenheiros que perderam sua mobilidade por algum motivo consigam continuar a produção da ciência, continuar a exercer as suas funções. Então, isso é fantástico, porque dá continuidade e, inclusive, estabilidade emocional, que é aquilo que ele fisicamente se deparou ali com algum tipo de limitação, ele ganha em continuidade com a tecnologia. Uma segunda coisa que foi fantástica são nurseries, que eles chamam aí, são as babás, né? No nosso caso, a gente falaria assim, para idosos. Então, ali eles conversam com idosos que acabam não tendo muito aí a troca no dia a dia. Então, conversam sobre assuntos cotidianos, a inteligência artificial ali embarcada no hardware, que troca muito também a respeito disso. E uma terceira coisa que chamou muita atenção também é falando sobre cuidado da reintegração das pessoas, que é para deficientes visuais. Eles prepararam uma série de devices, uma série de equipamentos e tecnologias para que eles se sentissem reintegrados também à sociedade. Então, ali eles trouxeram nessa questão de mobilidade, vou dar um exemplo aqui, uma mala de viagem, que a mala, ela tem inteligência artificial já junto com ela e leva qual que é o portão de embarque, se mudou o portão de embarque, ela vai conduzindo quase como fosse aí o papel do cão-guia, né? Que a gente tinha aí tem ainda no universo tradicional. Então, no futuro, a tecnologia ela vem para resolver problemas, para trazer aí uma solução de conectividade e integração. E um outro pavilhão, que ele se chama o futuro da sociedade, e que eu vou conversar com o Gui daqui a pouquinho sobre isso também, que é o que tem tudo de inovação. Lá tem uma parte especial, que ela é incrível, porque mostra a gente vivendo do futuro. As casas, como elas serão conectadas e vão nos ajudar nessa questão emocional. Então, ali revela o hábito da família, uma família que, por exemplo, mora longe e que ela consegue conectar para cantar o parabéns junto. Então, nas paredes das casas. Então, assim, é uma coisa, para a gente parece tão futurista, mas eles falam, gente, isso daí está pronto daqui 5 anos. Então, não é uma coisa muito longe. E essa casa, ela também consegue, essa parte aí, eu vou falar como mãe, né, que eu acho belíssima, ela pega e retrata, ela guarda lembranças na sua estrutura. Então, via conectividade, ela fala, por exemplo, como a gente tem as memórias no celular. Ela traz daqui 5 anos, por exemplo. Débora, daqui no dia 13 de outubro, lá de 2025. Olha só o que você estava vivenciando com o seu filho nesse momento. Vocês estavam montando Lego aqui junto. Então, eles vão relembrando também momentos memoráveis aí da família. Então, essas são coisas que a gente pensa, né? Olhando assim, será que isso é tão futurista? Às vezes dá até um receio, quero voltar para os anos 90, tem passagem de trem, porque o futuro nos espera com tanta coisa, com tanta novidade. E você que cuida da saúde emocional, que sempre está aí, vou falar no mundo também, conectada como nômade digital,
Me conta um pouquinho como que você vê essas inovações se concretizando, qual que é a tua opinião a respeito aí desse futuro da sociedade? Débora, primeiro de tudo, eu fico muito impressionada com o tempo, né? 5 anos é pouquíssimo tempo, pensando, né? Daqui 2 provavelmente já vai estar muito diferente, daqui 10 vai ter, né? Então, você trazendo o quanto é o palpável mesmo vai acontecer, é interessantíssimo, né? Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por tudo. E pensando, eu fico pensando por dois lados, né? O lado de usar a tecnologia a nosso favor da melhor forma possível, porque a gente só pensa nela pro mal, né? O quanto ela tá deixando a gente estressado e ruim e viciado. Mas olha que lado bom, né? Você trazer mobilidade para uma pessoa que não tem mobilidade, que sofreu um acidente, né? Olha, né? A coisa da memória, o cuidado com as crianças, com os idosos, tudo isso é tão incrível mesmo, né? Perfeito. E uma das coisas que a feira explorou também é como eram vários setores, inclusive é a feira que eu já fui assim que mais me impactou na vida. Porque o espaço realmente era uma city, uma cidade ali onde eles separavam, além da presença de todos os países, porque cada país levou a sua visão do hoje e do futuro. E ali eles no meio colocavam algumas experiências sensoriais. E eles falavam que a questão assim do cuidado com a vida, o olhar para o indivíduo, tudo começa hoje, são escolhas. Então me conta um pouquinho aí também dessa frase, o que você vê como profissional, essas escolhas que, deixando aí até como dica, né, quem está acompanhando aqui junto com a gente a live, o que o pessoal precisa fazer de fato daqui para frente, pensando no futuro, quais cuidados precisa ter? Olha, bom, eu sou muito a favor de usar a tecnologia a nosso favor, né? Então, o conhecimento está ali. E a gente precisa realmente estudar e se engajar no nosso autocuidado. Tem o outro lado, que é um lado negativo, é o corpo, ele se estressa muito com a mudança. Então, a tecnologia, ela é muito bem-vinda, mas ela vai estressar. Ela vai dar medo, a gente vai ter vontade de voltar para os anos 90, a gente vai ficar, né? O corpo entra em estado de alerta e parece uma ameaça, né? O cérebro, ele é reptiliano, ele é antigo ainda. Ele não acompanha, a evolução do cérebro não é a evolução da tecnologia, né? Então, se informar, trazer o cérebro que não é uma ameaça, que é para o bem e que está tudo bem e que vai dar tudo certo e é a nosso favor e tudo, eu acho que é a parte mais importante mesmo, né? Perfeito. E também eu acho que dentro da própria feira eles trouxeram muito essa questão de momentos de fuga. Então, a tecnologia, ela vem sim a favor, ela vem para ajudar, como você colocou, né? O nosso sistema, ele vai acionar o receio de, gente, como que vai ser esse futuro? E teve uma interação ali também, algumas marcas estavam presentes, patrocinadores, e vou colocar como fosse um teatro, vou chamar assim, que apareceu um menininho que nasceu agora, em 2025, e ele aparece falando, gente, olha só, em 2035, eu tenho 10 anos, eu tô super doente, eu não posso me relacionar com as pessoas ao redor, porque é um risco para minha vida. Eu comi muitas coisas impróprias, então hoje eu estou debilitado e eu vejo que a sociedade cada vez mais está isolada. E ele já não ia para a escola, enfim, é como fosse o lado da sociedade não entendendo que essa mudança que precisa acontecer de fato na consciência de todos também pode levar a um futuro, aí como você trouxe a palavra negativo, né? Não o lado positivo. Então, nesse aspecto ali que eles trouxeram dessa reflexão para todos, é o que cada um pode fazer para que daqui para frente seja ainda melhor.
Então, esse teu conhecimento que você divide com a gente, a forma como você coloca para o autocuidado, eu sei aí também da sua trajetória de atendimentos, que são fantásticos, da mudança de vidas, inclusive de profissionais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho no contexto do ambiente corporativo, o como que as pessoas precisam se atentar também em relação a isso. Uhum. É muito interessante como a nossa identidade, ela acaba se misturando muito com o trabalho, né? A gente passa muito tempo no trabalho. Às vezes, os nossos valores pessoais, o valor que a gente vê em nós mesmas é baseado no tanto que eu entrego no trabalho, né? E quanto isso é prejudicial mesmo para a nossa saúde mental, né? Então, usar a tecnologia para agendar melhor, para lidar com o tempo, para fazer as coisas no trabalho e poder separar mesmo, né? A vida pessoal, a vida toda que tem fora, né? Separar mesmo as coisas e ter o lado humano mesmo, com si mesma, com autocuidado, né? Com carinho, separando o trabalho da vida profissional, né? Acho muito importante. E o que eu ia te falar? Eu ia falar, essa feira, eu acredito que vai ter de tudo no futuro, né? Vai ter vão ter bolhas, ilhas que vão usar por bem, que vai ser ruim por outro lado também. E vamos ver como é que vai ser, né? Porque haverão outras questões. Imagino que no processo terapêutico, daqui 5 anos, as pessoas vão trazer outras questões, né? Que a gente não faz ideia. Assim como a gente, antes do Uber, não sabia como era ter Uber, e surgiram questões relacionadas a Uber, no futuro também vai ser assim, né? O que você acha? Perfeito. Esse aspecto até, assim, de quem já tem um pouco mais de trajetória, vou colocar assim essa palavra, acaba que já se deparou, né, com o avanço da tecnologia, da própria computação, internet, enfim. Então, hoje, quando a gente fala de inovação, tudo é muito rápido. O que me chama mais atenção é que essas questões, de fato, a gente não tem como prever. Mas a gente pode começar a conscientização a partir de hoje. Então, esse foi um convite da feira a todo momento. Então, pensem que a questão de paz, prosperidade, parceria, do próprio planeta, que eles chamavam lá de 5Ps, né? Que é todo esse ecossistema integrado. Isso tudo depende de cada um de nós. E isso que vai trazer, talvez, esse bem-estar emocional, né? O formato de como que a gente vai lidar com tanta inovação. Uhum. E acredito que a gente está vivendo uma mudança de chave, né? Uma virada, assim, que as redes sociais estão tá virando, assim, uma necessidade mesmo de fora das redes, de cuidado, autocuidado, a própria corrida, a própria atividade física, né? Tá tudo muito mudando, assim, e é o presente, né? É o agora, a gente tem que fazer isso agora, cuidar da gente, né? Perfeito, é bem isso. Acho que o grande recado é essa história do futuro começa agora, o futuro começa hoje, e já estamos passando aqui alguns minutinhos. É tão difícil falar 10 minutos, gente. Eu fiquei pensando depois no desafio, porque todo papo é uma delícia, os assuntos são super emergentes, a gente precisa falar mais. Acho que a sociedade como um todo, né? Como eu falei com a Érica há pouco, como comunidade, a gente precisa de fato se atentar a essas questões. Muito obrigada pelo seu tempo, por participar aqui com a gente, pelas contribuições. E nos encontramos, já que estamos um pouquinho mais, né? Daqui 13 minutos com o Gui na próxima live, gente. Obrigadão. Um ótimo dia por aí. Beijo. Tchau, tchau.